Bom, gente, então como eu falei com vocês, né? A gente vai entrar então no reino nós ainda estamos no reino Animalia, mas a gente vai entrar nos animais vertebrados agora, que são os peixes, os anfíbios, os répteis e nós, os mamíferos, ok? Bom, quais as características gerais desses animais? Como os outros, eles vão ter todas as características de animais, do reino Animalia, que é o quê? São pluricelulares, heterotróficos, eucariontes, mas o quê? A maioria é aeróbicos, né? Respiram através do oxigênio, né? Então, a gente vai ter essas características gerais para todos os animais que a gente está vendo. Então, inclusive, esses também têm essas características. Mas, além dessas características do reino Animalia, os animais vertebrados, eles vão ter, diferente dos outros, eles vão ter coluna vertebral, o esqueleto de todos eles é interno, né? Ele vai ter o corpo coberto por pele. Muitas vezes essa pele ela pode ter glândulas, pelos, que é o que a gente vai estudar, e eles têm coluna espinhal. Então, essas são as características que os difere dos animais que a gente estudou até aqui, ok? Bom, dentro do primeiro grupo dos animais do reino Animalia, a gente vai ter os peixes. Então, quais as características que eu preciso saber dos peixes? Bom, os peixes, eles vão, como a gente sabe, né, eles vivem em ambiente aquático. Então, a gente vai ver que todas as suas características são relacionadas com esse ambiente que eles vivem. Eles podem ter o esqueleto interno cartilaginoso ou ósseo e vão ter adaptações a vidas aquáticas. O que seriam essas adaptações? Eles têm a forma do corpo é hidrodinâmica. O que é isso? A ponta afilada, a cauda, né, que se movimenta, né, que isso faz com que diminua a resistência à água. Então permite que esses animais, né, eles cortam o ambiente aquático e adquirem velocidade para estar se locomovendo, buscando alimentos, se protegendo. O formato das nadadeiras e das caudas, né? Tem nadadeiras, desculpa. E o formato das caudas permite, né, o equilíbrio com esse ambiente aquático e também o freio durante o movimento ondulatório. Então, esses animais eles não andam, né, não nadam em função das correntes de água, mas eles controlam o seu movimento. Então, aqui eu só trouxe para vocês saberem, né, alguns formatos de caudas e de nadadeiras, né? Então, eles têm nadadeiras, eles têm o formato pontiagudo, né? Que permite eles diminuir a resistência da água. Tem as nadadeiras, que permite, né, equilíbrio e nadarem. E a cauda, que também permite o equilíbrio e frear quando for preciso, dentro do ambiente aquático. Bom, eles possuem escamas, o próprio formato das suas escamas também tem essa função hidrodinâmica, né? Muitas vezes essas escamas, elas são lubrificadas, né? Permitindo, né, que a água não adquire uma resistência à água. Eles possuem mandíbula, que morde, serve para morder e mastigar o alimento. A maioria, a gente vai ver que tem os peixes primitivos, eles não tinham mandíbulas. O sistema digestivo é completo, ou seja, eles têm boca e têm ânus. A respiração primordial, como eu falei com vocês, da maioria dos animais aquáticos, vai ser por brânquias, né? Que são estruturas que conseguem captar o oxigênio dissolvido na água, mas muitos animais podem ter pulmão, embora seja um pulmão mais primitivo quando comparado ao dos mamíferos. A circulação ela é fechada e completa. O que quer dizer isso? A circulação ela é feita dentro de vasos, né? E ela é completa, circula todo o corpo do animal.
Uma coisa que é importante vocês saberem, que agora a gente vai começar a estudar o coração, que eles se diferem ao longo dos grupos dos vertebrados, é que o coração dos peixes, eles vão ter duas cavidades. O que é isso? Dois buracos vazios, porque o coração ela é uma bomba. Então ela precisa de se encher, né, de sangue e ao mesmo tempo bombear o sangue. Então ele é formado por buracos, né, que são chamados dentro de ciência de cavidades. No caso dos peixes, o coração deles vão ter duas cavidades, que é um átrio e um ventrículo, né? Onde, né, circula o sangue com o CO2, sangue rico em gás carbônico, que chega às brânquias. Então, isso aí é um exemplo de como ocorre a circulação de sangue desses animais. Bom, aqui a gente tem um exemplozinho só para a gente entender. O sangue, né? Os sangues vão aqui. O coração dos peixes, ele é formado por duas cavidades. Um átrio e um ventrículo. O sangue que vem do corpo, ele é rico em gás carbônico e é chamado de sangue venoso. Esse sangue, ele entra dentro do coração. E o coração bombeia esse sangue venoso para as brânquias, onde ele vai ser reabastecido com oxigênio, passando a ser chamado sangue arterial. Esse sangue arterial, então, das brânquias, eles vão para os tecidos do corpo. Isso é chamado circulação completa, ela circula todo o corpo do animal. Os peixes, embora eles só tenham duas cavidades, o sangue arterial, que é aquele rico em oxigênio, vai circular de um lado do corpo e o sangue venoso vai circular do outro lado do sangue. Ocorre uma pequena mistura apenas no coração devido a essas duas cavidades, mas que logo se separam. Aqui a gente tem, né? O sangue venoso, o sangue arterial, quer dizer, que é aquele sangue que vem do corpo, né? Ou sangue rico em oxigênio, desculpa, saindo das brânquias e indo para o corpo, né? E o sangue em vermelho é o sangue venoso, rico em gás carbônico, né? Chegando do corpo e indo para o coração, ok? Então, o sangue dos peixes de um determinado lado vai circular do corpo, vai circular o sangue venoso e do outro lado o sangue arterial. Lembrando, sangue venoso é o rico em oxigênio, sangue arterial rico em CO2 que vem do corpo, sangue arterial é o sangue rico em oxigênio que vem das brânquias. Então, o sangue desses animais, a circulação vai ser fechada dentro de vasos sanguíneos e completa, tá? Circula todo o corpo do animal. A excreção, como que é feita a excreção nos peixes? Eles possuem rins, como nós mamíferos, mas eles liberam ureia, que a gente vai ver que são os peixes cartilaginosos, e amônia, que são os peixes ósseos. Então, a nossa urina geralmente é composta basicamente de ureia. No caso dos peixes, eles, dependendo do tipo de peixe, ele pode liberar ureia ou amônia. Eles possuem órgãos de sentidos, né? Tem olhos, eles têm nervos, eles possuem sistema nervoso, né? Igual eu falei, eles têm encéfalo, têm medula espinhal. E uma coisa importante é que eles são ectotérmicos e alguns livros trazem a palavra pecilotérmicos. O que é isso? Quando eu falo pecilotérmicos, eu quero dizer que são animais de sangue frio. E quando eu falo são ectotérmicos, é que a temperatura do corpo varia em função da condição do ambiente. Então, no caso dos peixes, por eles viverem em ambientes aquáticos, a temperatura do corpo vai depender da temperatura da água. Se eu aqueço a água, eles vão ficando mais quentes. Se eu resfrio a água, eles vão ficando mais
frios. Então, eles são ectotérmicos. A temperatura do corpo varia com a temperatura do ambiente. E alguns livros trazem que eles são pescilotérmicos, porque eles são animais de sangue frio. Eles não controlam a temperatura do seu sangue. Varia em função do ambiente. Então, é como se fosse a mesma coisa, tá? Só nomenclaturas diferentes. Bom, a reprodução dos peixes ela é sexuada, então eu tenho produção de gametas. A fecundação pode ser interna ou externa, dependendo da espécie. Eles podem ser ovíparas, que são aqueles que põem ovos. Ovovivíparas, o que é isso? Eles botam ovos, porém os ovos ficam dentro da mãe. É o caso dos tubarões e alguns osteíctes, que a gente vai estudar o que são os osteíctes. E ainda podem ser vivíparos, que é o desenvolvimento que ocorre dentro do útero, que é como se fosse nós mamíferos, né? Nós somos vivíparos. Os nossos o desenvolvimento do nossos filhotes ocorre dentro do útero. O filhote dos peixes é chamado alevino. Então, ele é um peixe pequeno que somente vai crescer em tamanho. Então, eles não sofrem metamorfose, ok? Os filhotes são iguais ao adulto, porém em menor tamanho. Então, e os filhotes são chamados de alevinos. Bom, como as classes dos peixes, né? Como eu falei com vocês, existem um grupo de peixes, que a gente tem exemplo, né? As lampreias e as feiticeiras, que são os peixes mais primitivos, que são aqueles peixes que não têm mandíbulas. Eles são altamente carnívoros, eles fixam e sugam o sangue das suas presas. Eles têm tipo como se fosse ventosas, tá? Que prende eles aos seus animais, às suas presas, tá? Então são os mais primitivos, eles são chamados de agnatos. Então, como exemplo de agnatos, a gente tem as lampreias e as feiticeiras, que têm como características principais não possuir mandíbula. Os condrictes são os peixes cartilaginosos, ou seja, eles têm um esqueleto interno cartilaginoso, que é como exemplo a gente tem os tubarões e as arraias. Bom, uma outra característica, os tubarões, eles têm sistema digestivo completo, mas eles não têm ânus, eles têm cloaca, né, que vai fazer parte do sistema digestivo, do sistema urinário e do sistema genital. Além disso, eles não têm opérculo, que é aquela parte que abre, né? A água ela entra com 2 orifícios presentes na face desses organismos. Então, eles são chamados de condrites. Como exemplo, a gente tem os tubarões e arraias, que são característica principal. Tem esqueleto cartilaginoso e tem cloaca e não tem opérculo, tá? E por fim, os osteíctes, que são a maioria dos peixes. Eles são peixes que têm o esqueleto ósseo, né? E é a maioria dos peixes. Além de ter o esqueleto ósseo, eles vão ter opérculo, ânus, ou seja, eles não têm cloaca, eles têm ânus, e tem bexiga natatória, que a gente vai ver o que é no próximo slide. Aqui só mostrando, né, os osteíctes, só lembrar, o de ósseo. Então, os osteíctes são os peixes ósseos. Eles vão ter ânus, então não tem cloaca como os cartilaginosos, e eles vão ter o opérculo, que é essa parte que é movível, né, desses peixes. Os cartilaginosos, que são os condrictes, eles não têm opérculo. Aqui a gente mostra, né, as fendas branquiais, como se fossem buracos por onde a água, os gases são trocados. E eles não têm o opérculo, tá? Bom, aqui mostrando, né, a bexiga natatória. A bexiga natatória ela serve nos peixes ósseos, nos osteíctes, para dar equilíbrio
e auxiliar na hora do movimento dentro da água, né? A bexiga nada mais é do que uma bolha, né, de ar presente dentro desses peixes. Além disso, ela serve para preencher espaços, né, possibilitando o melhor equilíbrio desses animais no ambiente aquático. Bom, o próximo reino que a gente vai ver, os próximos grupos dentro dos animais vertebrados, vai ser os anfíbios, mas eles vão ficar para a próxima aula. E espero que vocês tenham entendido sobre os peixes e as características que os permitiram, né, conquistar o ambiente aquático, ok?